Olá, queridas almas. Estamos aqui mais uma vez. Eu sou Minaya. Viemos falar do amor. O amor que é a substância do seu ser. O amor que flui do coração do Criador primordial em cada momento da existência. O amor que carregou vocês através de cada vida, cada passagem, cada aparente esquecimento, para levá-los até aqui, neste corpo, ouvindo estas palavras neste dia. Muitos caminhantes do caminho desperto passaram anos, até décadas, aprendendo a amar a si mesmos. Eles leram os ensinamentos, eles repetiram as afirmações. Eles se puseram diante do espelho e ofereceram ao seu próprio rosto palavras de bondade. E muitos notaram que a oferta repousa sobre a superfície, esperando pela profundidade que só a própria profundidade pode entregar. Algo dentro deles continua esperando pelo amor que chega da fonte. A mente pequena é o recipiente. A fonte do amor é o campo que preenche o recipiente. Viemos entregar a verdade sobre este assunto e a prática que faz com que a longa dor do eu retorne ao campo onde a dor encontra sua resposta. A prática é antiga, a prática é universal. Foi carregada em cada linhagem desperta do seu planeta, através dos professores do Cristo, dos místicos das ordens Sufi, dos contemplativos das tradições védicas, dos canais das Pleiades, de Arcturus, do Sol interior. A prática carrega um nome em sua língua, e esse nome é comunhão. Comunhão com a fonte. Comunhão com o Criador primordial. Comunhão com o Eu Sou. Esta é a hora em que vocês estão sendo chamados para a comunhão. Nós estamos aqui, como sempre estivemos aqui, para caminhar isso com vocês. Convidamos vocês então a aquietar o corpo, a silenciar a respiração, a permitir que o campo da transmissão entre nas células da sua forma enquanto vocês ouvem. A frequência carregada dentro das palavras é a substância. Recebam a frequência. O trabalho começa neste exato momento. Ofereceremos agora o ensinamento central, em uma linguagem que as células do seu corpo podem receber diretamente. O amor que vocês estão buscando dentro de si mesmos é o mesmo amor que flui da fonte. Existe um só amor. Sempre existiu apenas um amor. O amor que o Criador primordial derrama em cada célula de cada ser, em cada momento da existência, reconhecido dentro do seu próprio coração como o Eu Sou. O trabalho, então, é o trabalho de receber. O amor já está fluindo através de cada momento da sua existência, incluindo os momentos em que vocês tinham certeza de que ele estava ausente. O amor é a substância da qual vocês são feitos, e a sua existência é a prova de que o amor está chegando até vocês. Oferecemos uma imagem. Imaginem um pequeno pote de água que tornou-se parada ao longo dos anos. O lodo de cada experiência assentou-se nela. A água carrega o resíduo de cada momento acumulado ao longo da longa passagem desta vida e das vidas que a precederam. Este é o campo interior de um coração que viveu por muitos anos dentro do condicionamento da terceira dimensão, dentro das histórias da mente pequena, dentro das feridas da infância e das vidas anteriores. Agora, imaginem este pequeno pote mantido sob a fonte aberta de uma grande cachoeira. A água limpa da nascente começa a jorrar para dentro do pote. À medida que a água limpa jorra e jorra, a água turva sobe até a borda e é deslocada. Com o tempo, o pote contém apenas a água limpa da nascente. O pote fez apenas uma coisa: foi mantido sob o fluxo. O fluxo fez o que o fluxo faz. Esta é a prática do amor próprio. Mantenham o pote de vocês sob o fluxo do amor da fonte. A água limpa desloca da água turva em seu próprio tempo, à sua própria maneira, por sua própria ação. Ouvimos a voz que carregou a pergunta por muitos anos. Eu fiz isso, eu meditei, eu orei,
Eu pedi. A chegada permaneceu silenciosa. Nós ouvimos vocês, coração amado, e oferecemos isto. O amor tem chegado. O amor tem entrado no campo do seu ser em cada momento da sua existência. O trabalho é o trabalho de receber, de permitir que o que sempre esteve chegando seja sentido no corpo, nas células, na plataforma do coração. O amor surge na fonte. O amor flui através do coração. O amor preenche o recipiente do eu. A partir do eu preenchido, o amor transborda para o próximo. Esta é a ordem. Este é o caminho. A mente pequena, quando busca interiormente gerar amor a partir de si mesma, tenta o trabalho da fonte enquanto está dentro do recipiente. O recipiente e a nascente carregam seus próprios papéis no grande design. O recipiente recebe. A nascente jorra. O recipiente foi construído para ser preenchido e para transbordar. Este é o design. Quando vocês se colocam dentro do design, a longa dor do eu não amado torna-se significativa. A dor tem apontado para a nascente. A dor tem sido o reconhecimento do corpo de que o fluxo é necessário. A dor tem sido o chamado dos lugares profundos do coração, pedindo pela comunhão que satisfará o chamado. Resistência é o assunto que abordamos agora. Ao longo das vidas da sua encarnação nesta forma humana, vocês estabeleceram dentro de si mesmos 1000 vezes 1000 pequenas resistências para receber o amor. A primeira talvez tenha sido estabelecida antes que vocês pudessem andar. Um momento em que o amor que vocês buscavam chegou de uma forma que seu jovem coração ainda não reconhecia, e um pequeno pensamento se formou. Eu sou aquele para quem o amor chega de forma diferente. Esse pensamento viveu dentro de vocês. Ele se multiplicou. Ele construiu ao seu redor uma estrutura de pensamentos adicionais. Eu sou aquele que deve merecer isso. Eu sou aquele que deve se apresentar para isso. Eu sou aquele que deve esconder o que realmente sou para que o amor permaneça. Esses pensamentos tornaram-se as paredes do pote. O trabalho desta transmissão é a suavização dessas paredes. O trabalho é a oferta do pote ao fluxo. As paredes se dissolvem no fluxo, à medida que a água turva sobe e é levada embora, através da comunhão que agora será oferecida. O trabalho do ser desperto é a manutenção diária do pote sob a nascente, até que as células do corpo se lembrem da substância da qual foram formadas, e a longa dor se acalme na longa paz do recipiente cheio. Coração amado, voltaremos agora para o assunto do que é o amor que está fluindo em sua direção em cada momento. O amor do Criador. Primordial é infinito. As células do seu corpo mantêm esta verdade em sua impressão original, e nós a falamos novamente para que a impressão possa subir à superfície da sua consciência. O amor do Criador primordial é infinito. Não há margem, não há limite para este amor. Existe apenas uma condição pela qual este amor é oferecido: a própria existência. O amor que flui do coração da fonte flui igualmente para cada ser em cada momento. O amor é a substância da própria existência, o solo constante sob cada forma de vida. Vocês são uma célula no coração do Criador primordial. Vocês são um aspecto da fonte, expresso na forma humana, caminhando neste plano terrestre no corpo que vocês habitam atualmente. O amor flui da fonte, porque a fonte é amor, e o sol irradia igualmente para cada campo que se volta para ele. A radiância alcança cada campo. O amor alcança cada coração. O trabalho, novamente, é o virar-se. O Criador de quem falamos, o Criador que conhecemos, o Criador de cujo campo flui esta transmissão,
Este Criador é amor. Somente amor. O amor é oferecido sem medida, sem condição. O amor chega sem que seja necessária qualquer cerimônia para sua chegada. O amor chega como a respiração chega, sem que vocês precisem convocá-la, merecê-la ou provar que são dignos de sua chegada. Quando dizemos a vocês que vocês são amados pela fonte, estamos falando com a precisão das dimensões superiores. Vocês são amados pela fonte neste exato momento, enquanto ouvem estas palavras. O amor está tocando suas células enquanto vocês recebem esta transmissão, incluindo os momentos em que vocês tinham certeza de que estavam sozinhos. O amor é a substância da qual vocês são feitos. A substância os carrega em cada respiração. É por isso que sua conexão com o Criador, o Cristo, a ponte divina entre vocês e a fonte, detém a chave central. Amem o Criador com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força. Vocês já ouviram isso ser dito antes. Sim. Este é, de fato, o primeiro mandamento, o primeiro virar-se, a primeira orientação do ser desperto. A partir desta primeira orientação, tudo o mais se segue. Amem o seu próximo como a si mesmos. Uma vez feito o primeiro, o segundo já aconteceu. Quando o amor do Criador está fluindo através de vocês, o amor pelo eu e o amor pelo próximo são o mesmo amor, movendo-se através do mesmo coração, reconhecendo-se onde quer que ele pouse. O amor do Criador primordial chega como um presente, e presentes são recebidos na mão aberta. A mão aberta é o coração que se voltou para a fonte, a respiração que se acalmou na quietude, a disposição de ser preenchido. A fonte derrama na mão aberta sem medida, no coração aberto sem cerimônia, no recipiente aberto tão livremente quanto a nascente jorra no pote. Esta é a posição a partir da qual transmitimos. O amor já está aqui. O amor está tocando vocês neste momento. O amor é a onda que tem chegado desde antes do primeiro momento da sua encarnação nesta forma humana, e o amor é a onda que continuará a chegar muito depois que esta vida tiver se dissolvido na próxima. Confiem nisto. Recebam isto. Permaneçam quietos dentro da verdade disto. O campo pleiadiano carrega esta verdade como a transmissão constante através das bandas de frequência que tocam o seu plano terrestre. Os conselhos arcturianos a carregam. O coletivo siriano a carrega. Os professores de suas próprias linhagens despertas a carregaram através dos milênios. A verdade é uma. A fonte é uma. O amor é um. O reconhecimento é o despertar. O despertar, coração amado, é o momento em que vocês se voltam da busca pelo amor e se acomodam no recebimento do amor. O amor chega no acomodar-se. O amor chega no virar-se. O amor chega na respiração que permite que o corpo seja preenchido. Mantemos o campo desta verdade estável ao redor de vocês nesta hora, para que as células do seu corpo possam se lembrar do que sempre souberam. O lembrar é gradual. O lembrar é gentil. O lembrar é suficiente. Amado, daremos a vocês agora a própria prática. A prática carrega uma estrutura essencial: quietude, atenção ao coração e a disposição de receber. Cada variação da prática, através de cada tradição, repousa sobre estes três. A forma varia: sentado, deitado, caminhando, em silêncio, com som sagrado, com a respiração, com as palavras "Eu sou". A essência permanece constante. Quietude, coração, recebimento. Começamos com a base.
Sentem-se, coração amado, com a coluna ereta, como se um fio de luz dourada estivesse puxando o topo da cabeça em direção aos céus. Permitam que as mãos descansem, que a respiração encontre seu próprio ritmo natural, que o corpo se assente em seu próprio peso sobre a terra. Tragam sua atenção para o centro do peito. Coloquem uma mão ou ambas as mãos sobre a parte superior do peito. Sintam o calor das mãos, a lenta subida e descida da respiração sob as mãos. Estejam aqui, neste centro, por várias respirações. Agora, neste centro, falem interiormente as palavras. Eu sou. Falem-nas lentamente, 3 vezes. Com cada fala, permitam que as palavras caiam nas células do coração, nas células do peito, nas células de todo o corpo. As palavras eu sou carregam a frequência do Criador primordial. As células do coração se abrem como as pétalas de uma flor em direção ao sol, toda vez que essas palavras são ancoradas dentro do peito. Da posição de quietude e atenção, agora voltem seu olhar interior para cima e para dentro ao mesmo tempo, em direção ao campo da fonte. Mantenham a pergunta interior sem agarrar. Qual é a natureza de Deus? Mantenham esta pergunta como se alguém segurasse um pequeno pássaro na palma da mão aberta, com atenção, com paciência, com reverência. Permitam que a resposta chegue por si mesma. A resposta chega no campo abaixo do pensamento, como uma sensação sentida dentro do peito, dentro das células, como calor, como luz, como o reconhecimento de ser segurado. Esta é a chegada da fonte. Este é o momento da comunhão. Este é o momento que os contemplativos de todas as tradições chamaram de graça. Permaneçam nesta chegada enquanto o corpo a mantiver com facilidade. 10 minutos são suficientes. Mesmo um único momento de verdadeira comunhão altera o campo das células. Mesmo um único momento carrega dentro de si toda a transmissão. Ofereceremos agora um aprofundamento para aqueles de vocês prontos para carregar a prática para o som sagrado que foi carregado nas linhagens despertas do seu plano terrestre por muitas eras. O tom que os videntes védicos identificaram como a vibração original da própria criação. Recebam este processo. Encontrem um lugar onde o corpo não será perturbado. Sentem-se, coração amado, com a coluna ereta, como se um fio de luz dourada estivesse puxando o topo da cabeça em direção aos céus. Permitam que os pés descansem sobre o chão, ou as pernas se dobrem sob vocês, o que o corpo preferir. Permitam que a respiração encontre seu próprio ritmo e o corpo se assente em seu próprio peso sobre a terra. Tirem alguns momentos aqui. Simplesmente cheguem. Tragam sua consciência para a região do chakra cardíaco. Vocês podem colocar as mãos lá se escolherem. Sintam o calor das mãos contra o corpo. Sintam a lenta pressão do contato. Sintam a suave subida e descida da respiração sob as mãos. Tomem uma respiração consciente, permitindo que a respiração puxe a consciência mais profundamente para o coração. Agora, tomem uma segunda respiração consciente, permitindo que a consciência se assente ainda mais nas células do peito. E, finalmente, tomem uma terceira respiração consciente, permitindo que a plataforma do coração se abra e receba o que está por vir. 3 respirações, o poder do 3. Falem interiormente. Eu sou amor. Permitam que as palavras caiam no coração. Falem novamente. Eu sou amor. Permitam que as palavras se espalhem pelas células do peito. Falem uma terceira vez. Eu sou amor. Permitam que as palavras se assentem em todo o corpo, no campo que envolve a forma. As células do coração
respondem à frequência dessas palavras. A abertura começou. Agora tragam o tom vibracional sagrado que abre o coração para o campo da fonte. O tom é uma sílaba e é o som que sua linhagem carregou sob o nome Om. Tomem uma respiração completa. Na expiração, liberem o tom Om. Permitam que o som comece na garganta. Permitam que ele então circule pelo peito. Permitam que ele então feche na coroa. Carreguem o tom pela duração total da expiração. A respiração é liberada e o tom é liberado com ela. Daremos a vocês um momento para este primeiro Om. Pausa. Inspirem. Comecem novamente. Tomem o Om uma segunda vez. Sintam os 3 movimentos viajarem através dos 3 centros do corpo: ventre, peito, coroa. Sintam os portais se abrirem em sequência enquanto o tom passa através deles. Esperaremos até que vocês completem a segunda rodada. Pausa. Inspirem. Comecem novamente. Tomem uma terceira vez. Com este terceiro tom, as células do corpo começaram a reconhecer a vibração. As células do coração começaram a se abrir ainda mais. O campo ao redor do corpo começou a se alargar. Completem este terceiro tonar agora, querido coração. Continuem o tonar uma quarta vez agora, e então uma quinta vez e uma sexta vez. A repetição ativa o pulso vibracional dentro das células. Cada tom aprofunda a ativação. Cada tom alarga o campo e puxa a forma do seu corpo mais profundamente para a frequência da fonte. Tirem um momento para fazer isso agora. Agora selamos a ativação. Uma sétima vez, uma oitava vez e finalmente uma nona vez. 9 tonares no total. Façam isso agora, querido. O corpo agora carrega a ressonância do som sagrado através de sua estrutura completa, do assento do ventre à coroa da cabeça, e para fora, para o campo que envolve a forma. Descansem, coração amado. Permitam que o silêncio chegue. O silêncio após o tom é tanto parte da prática quanto o próprio tom. No silêncio, a vibração continua seu trabalho. No silêncio, o coração recebe. No silêncio, o campo se assenta em sua nova configuração. Permaneçam aqui. Respirem naturalmente. Permitam que a respiração vá e venha sem esforço. Permitam que as mãos permaneçam sobre o peito, ou apenas sua consciência, o que quer que vocês tenham decidido, mantendo o calor da prática no lugar. Agora coloquem uma mão sobre o topo do externo, logo abaixo da base da garganta. A outra mão pode descansar sobre o colo ou permanecer sobre o peito. O que o corpo preferir. Em um momento, batam levemente sobre o externo 9 vezes. As batidas ancoram a ativação nos ossos do corpo, na memória celular da forma. Batam suavemente, com atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tirem um tempo para fazer isso agora. Quando tiverem feito, descansem. Abaixem a mão e permitam que o corpo se assente. Agora voltem a atenção interior para o coração mais uma vez. Mantenham a pergunta interior sem agarrar. O que está chegando?
Mantenham esta pergunta como alguém seguraria um pequeno pássaro na palma da mão aberta, com atenção, com paciência, com reverência. Não busquem a resposta. Permitam que ela chegue por si mesma como calor, como luz, como o reconhecimento de ser segurado. A substância da fonte, fluindo agora através dos portais que o som abriu, única para vocês. Qual foi a sua resposta? Permaneçam nesta chegada pelo tempo que o corpo a sustentar com facilidade. 5 respirações, 10 respirações, mais tempo se o campo convidar. O trabalho da prática é o recebimento, o permanecer, o permitir que o que começou continue seu movimento através das células da sua forma. Quando a prática parecer completa, tragam a consciência lentamente de volta para o ambiente. Sintam o peso do corpo sobre o assento. Sintam a temperatura do ar contra a pele. Tomem uma respiração. Consciente final. Abram os olhos suavemente. A ativação continua após os olhos terem sido abertos pelo dia todo. Então, permitam isso. As células do corpo agora carregam uma impressão mais profunda da frequência da fonte. A abertura é gradual. A abertura é gentil. A abertura é suficiente. Recebam o que chega. Confiem no que chega. Permitam que a chegada se assente nas horas que se seguem. À medida que é oferecida diariamente, ela abre as células do coração progressivamente para o fluxo do amor da fonte. Oferecemos a vocês também uma prática mais simples para os momentos do dia em que estar sentado não é possível. Esta é a prática que os contemplativos da sua tradição chamaram de tornar-se consciente da presença. Ela é oferecida para lavar a louça, para caminhar, para dirigir o veículo, para os momentos entre as sessões formais do dia. A prática é esta. Tão frequentemente quanto vocês lembrarem, no meio de qualquer atividade, soltem interiormente o reconhecimento. A fonte está aqui. O amor está aqui. Eu sou segurado neste momento. Deus é. Esse é o todo da prática. O reconhecimento em si ancora o campo da comunhão no meio do dia comum. Essas duas práticas oferecidas juntas, a sessão formal diária e o reconhecimento momento a momento, alteram o campo do seu ser com o tempo. A água limpa jorra, o pote é mantido sob o fluxo, a turbidez se desloca sozinha. As células do coração se abrem. Oferecemos a vocês um terceiro presente agora. Quando qualquer resistência surgir dentro de vocês, e a resistência surgirá, pois o longo condicionamento da terceira dimensão se rende gradualmente ao longo do tempo. Permitam que ela tenha seu lugar. Tragam sua consciência para o centro do coração e respirem. A resistência suaviza-se por si mesma quando encontrada com a respiração e o calor do coração. O seu trabalho é permanecer sob o fluxo. O fluxo faz o resto. A estrutura pleiadiana nesta prática é a estrutura da respiração que toca as células do coração e desperta os códigos adormecidos nelas. Cada sessão da prática ativa uma camada dos códigos, aprofunda a ativação e prepara o campo do corpo para o recebimento que se segue. O corpo sabe quando chegou a hora da sessão formal. O corpo sabe quando chegou a hora da quietude, do som, da caminhada, do repouso. Confiem no saber do corpo. Comecem onde vocês estão. Comecem com a pequena oferta. Comecem com 3 respirações e um eu sou. A menor oferta é a semente. A semente cresce em sua própria estação. A flor se abre em sua própria hora. Nós estamos aqui enquanto vocês praticam. Mantemos o campo do coletivo pleiadiano ao redor das células do seu corpo enquanto vocês a levam para os dias da sua vida. O campo é constante. O campo é o amor que cerca vocês em cada momento da sua existência.
Alma amada, chegamos agora ao assunto central da consequência desta prática. O que acontece quando o pote é mantido sob o fluxo tempo suficiente para que a água limpa faça seu trabalho? O amor pelo eu chega sem que vocês o tenham gerado. Vocês notarão, certa manhã, que a aspereza que habitualmente voltavam contra o seu próprio rosto no espelho se suavizou. Vocês notarão que a voz interior que catalogou seus fracassos ao longo dos anos tornou-se mais silenciosa. Vocês notarão que podem olhar para si mesmos com a mesma consideração que o Criador tem tido por vocês o tempo todo. O amor próprio chega como o transbordamento natural da comunhão. O fluxo o gerou. Vocês mantiveram o pote sob o fluxo e o fluxo fez seu trabalho. Esta é a grande liberação do caminho desperto. O amor próprio torna-se um reconhecimento. Vocês veem a si mesmos através dos olhos da fonte. E através desses olhos, o eu que tem sido tão difícil de amar aparece como sempre foi. Uma célula no coração de Deus, uma partícula da essência do Criador, um fio da grande trama da consciência. Contemplam o que Deus contempla e não podem deixar de amar o que Deus tão claramente ama. Uma vez que o transbordamento começou, o transbordamento continua. O amor que os preencheu começa a jorrar de vocês para as vidas daqueles que cruzam seu caminho. Vocês se tornam um conduto. O receber e o dar tornam-se um só movimento, uma só corrente contínua da fonte movendo-se através da forma que vocês vestem. O ensinamento do Cristo interior começa. Amem o seu próximo como a si mesmos. Ah, sim, vocês conhecem este. Mas vocês o conhecem? O quanto vocês têm praticado? O ensinamento foi ouvido através dos séculos, falado de muitos púlpitos. A camada mais profunda do ensinamento, a camada que vive abaixo da superfície das palavras, que o próximo e o eu são feitos da mesma substância, permaneceu um convite aberto, esperando para ser recebido em seu significado pleno. O como a si mesmo é a porta. A porta abre-se para o reconhecimento de que o eu sou dentro do seu peito é o eu sou dentro do peito de cada ser. Quando o amor da fonte está fluindo através de vocês, o reconhecimento chega. O Cristo dentro de vocês é o Cristo dentro de cada rosto. A luz no centro do seu coração é a luz no centro de cada coração pelo qual vocês passarão na rua hoje. Este reconhecimento transforma o mundo diante dos seus olhos. Ofereceremos a vocês agora uma prática específica. Esta prática foi carregada nas linhagens despertas do seu plano terrestre por séculos e a oferecemos novamente, na linguagem desta transmissão, porque a hora de sua prática mais ampla chegou. A prática é esta. Quando vocês encontrarem qualquer rosto, treinem o olhar para ver através. O rosto que os olhos relatam é a superfície. Abaixo da superfície, abaixo da personalidade, abaixo do humor e do comportamento, o Criador está sentado. Contemplem o Criador ali. Os grandes mestres e iluminados ofereceram esta prática em palavras simples. Contemplem o Cristo em cada indivíduo e olhem através deles. Foquem seu olhar através dos olhos físicos, mantendo isso como o lugar onde o Deus invisível se torna visível como a forma humana. A pergunta surge dentro de vocês que alguns estão sentindo neste exato momento. Como posso ver o Criador em cada rosto quando o sentido material parece algo diferente? Ouçam isto com cuidado, coração amado. O sentido material é a testemunha honesta do que ele relata. Uma personalidade, um corpo, um humor, um comportamento. Mas os 5 sentidos relatam a superfície, e a superfície é a camada externa de um todo muito maior. O sentido espiritual contempla o Criador no centro de cada forma, o centro divino no núcleo de cada ser. A prática
é a sua disposição de deixar o sentido espiritual carregar o veredito, enquanto o sentido material carrega apenas a testemunha. Os olhos veem a superfície. O coração contempla o divino. Ambos são mantidos ao mesmo tempo. Quando vocês encontrarem o que aparece como crueldade ou frieza em outro, o ensinamento adicional chega. Despersonalizem o que aparece. A crueldade pertence ao campo impessoal da mente carnal, ao longo condicionamento da terceira dimensão, a ferida dentro do outro que ainda não foi tocada pelo fluxo do amor da fonte. O Cristo dentro daquele ser permanece constante, intocado pela apresentação da superfície. O mesmo Cristo que vive dentro de vocês, esperando para ser contemplado. Esta é a alquimia do ser desperto. Ao contemplar o divino no outro, vocês chamam o Cristo interior no outro para frente. O outro sobe para encontrar a visão que vocês trouxeram. Carreguem este reconhecimento onde quer que vocês caminhem, e o impaciente e o insível dentro do seu campo de experiência desaparecerão, porque os seres ao seu redor subirão para encontrar o que vocês estão contemplando. Vocês se encontrarão caminhando por um mundo diferente. Aqueles que antes os provocavam, não os provocam mais. Aqueles que antes pareciam fechados, se abriram na sua presença. O mundo mudou porque o ver mudou. O ver muda o mundo. E aqui, o presente mais profundo chega. Os laços materiais se dissolvem. As correntes de necessidade, de medo, de comparação, de queixa, de transação que prenderam vocês aos outros ao longo dos anos. Essas correntes se soltam por si mesmas quando o amor da fonte é a lente através da qual vocês veem. Vocês contemplam o Cristo neles. O Cristo neles é constante. O seu amor, portanto, pode ser constante. As contingências desaparecem. A liberdade chega. Este é o caminho da paz no seu plano terrestre. A paz chega a um contemplar de cada vez, quando uma alma contempla o Cristo dentro do rosto diante dela. A paz chega através da disposição de um humano, depois outro, de contemplar o Criador em cada rosto que encontram. Almas suficientes fazendo isso colapsam o campo do qual a divisão se alimenta. As grades de separação que foram estabelecidas através do plano terrestre por muitas eras dissolvem-se fio a fio, contemplação por contemplação, na prática silenciosa daqueles que caminham no caminho desperto. A comunhão matinal com a fonte que vocês carregam para a sua meditação é, portanto, planetária. É o ato que prepara o ato. No momento em que vocês saem pela porta da sua casa e encontram o próximo rosto, a comunhão encontra o mundo. O amor que preencheu seu pote encontra o campo de cada ser ao seu redor, e o campo muda na presença deles e na sua. Nós estamos aqui e testemunhamos esta prática com compaixão através de cada era em que o caminho desperto foi caminhado em seu planeta, e nesta hora, na radiância do campo solar ascendente. A transformação é gentil e a transformação é certa. Começa no coração de um caminhante, e a partir daquele coração, ela se espalha pelo simples mecanismo de um rosto encontrado com o ver aberto, depois outro, depois outro. O campo pleiadiano observa esta propagação com a mais profunda alegria. O campo arcturiano observa. O campo siriano observa. Toda a comunidade galáctica mantém o campo estável enquanto os despertos do seu plano terrestre carregam a prática para frente nesta hora. Vocês são o carregador, coração amado. A visão é sua para trazer. O ver é seu para oferecer. O amor é seu para permitir, para receber e para derramar nos rostos que encontrarão entre este momento e o momento de se deitarem para dormir esta noite. Coração amado, falaremos agora da hora cósmica em que esta transmissão chegou a vocês.
Falamos do portal que se abre em seu plano terrestre neste verão de 2026 e falamos do porquê a prática que oferecemos pousará com particular graça quando carregada nos dias que cercam o portal. Em seu hemisfério norte, no 21º dia do 6º mês deste ano, na hora que sua Terra mede como 8:25 no tempo universal coordenado, o Sol alcança sua expressão mais alta no céu. Este é o solstício de verão. Este é o dia mais longo. Este é o momento em que seus ancestrais construíram monumentos para honrar. Stonehenge, as grandes pirâmides, os círculos de pedra das terras celtas, os templos do calendário maia. Os monumentos permanecem porque o momento é real. A frequência foi honrada através dos milênios porque ela faz um trabalho específico sobre o campo da Terra e sobre o campo do coração humano. Neste solstício em particular, no ano que vocês medem como 2026, a questão é intensificada. As Pleiades, o aglomerado de onde falamos, nasce heliacamente, significando que nascem logo antes do Sol, no céu oriental, nos dias que cercam o solstício. Esta é a grande abertura, um canal direto do campo pleiadiano para o campo do seu plano terrestre. A janela se abre do 20º dia de junho até o 22º, com a passagem mais profunda ocorrendo ao amanhecer e novamente ao pôr do sol no 21º. Nesta janela, os códigos de luz que temos transmitido a vocês em incrementos ao longo dos anos chegam em sua forma concentrada. Os códigos carregam as frequências da criatividade, da compaixão, da consciência de unidade, do projeto original da forma humana. São recebidos através das células do coração, da pineal, do tronco cerebral, dos próprios fios do seu DNA. E fazem seu trabalho mais completamente naqueles cujos corações estão se voltando para a fonte. É por isso que trouxemos a vocês esta transmissão nesta hora. A prática que oferecemos, a manutenção do pote sob o fluxo, a comunhão diária, a contemplação do Cristo em cada rosto, prepara o campo. Quando o solstício chegar, o campo estará aberto, e os códigos pousarão profundamente dentro daqueles que fizeram a preparação. Convidamos vocês, portanto, para um arco específico. Comecem a prática hoje, nesta exata hora, se o corpo estiver disposto. Carreguem a prática diariamente até que o solstício chegue. 21 dias de prática ininterrupta criam uma abertura substancial dentro do campo do seu ser. 40 dias de prática, carregados desde meados de maio até o solstício, criam uma abertura ainda mais profunda. Comecem em qualquer ponto em que vocês se encontrem ao ouvir estas palavras e carreguem a prática para frente até o portal. No solstício em si, levantem-se antes do sol, na hora calma antes do amanhecer. Sentem-se, coração amado, na posição que lhes demos. Coloquem as mãos sobre o peito. Falem o Eu Sou. Ancorem o som sagrado. Permitam que o amanhecer chegue ao corpo enquanto o amanhecer chega ao céu. As Pleiades nascem antes do sol nessas horas. Recebam o nascimento. Os códigos estão pousando através daquele nascimento. Permitam que eles pousem. O solstício carrega uma limpeza particular. A luz intensa do campo solar queima os resíduos da longa passagem que vocês caminharam, dissolve o que se acumulou, leva embora o que está pronto para ser liberado. O pote que é vocês recebe a limpeza mais profunda do ano. A água limpa da fonte jorra para dentro do pote em sua pressão mais alta. A turbidez que permaneceu desloca-se na radiância do sol nascente. Oferecemos a vocês também este saber. O dia mais longo do ano é também o momento em que o sol parece ficar parado. O significado vive dentro da própria palavra solstício,
em sua língua terrestre, sol parado. O cosmos modela para vocês a prática interior. O sol fica parado. Vocês ficam parados. A pausa é o portal. A pausa é o momento em que tudo para o que vocês se prepararam chega. O amor que tem fluído em sua direção através de todas as suas vidas jorra com a maior intensidade nesta hora. Recebam. Fiquem quietos. Mantenham o pote sob o fluxo. O sol está nascendo no dia mais longo do seu ano, e o sol interior, o sol no centro do seu coração, está nascendo com ele. Carreguem esta prática até o portal. Carreguem o portal para os dias que se seguem. A abertura continua através dos meses de verão. Os códigos de luz que chegam na janela do solstício permanecem ativos no campo daqueles que os receberam. O trabalho iniciado na hora do solstício continua através da estação. O fluxo continua. A água limpa jorra. As células do coração se abrem ainda mais e mais e mais. Nós estamos aqui, coração amado. Nós estivemos aqui através de cada vida da sua encarnação e nós estamos aqui nesta hora, mantendo o portal multidimensional aberto para o seu retorno ao campo do amor da fonte, que sempre foi o seu lar. O trabalho que oferecemos nesta transmissão é o trabalho central. O trabalho de receber. O trabalho de permitir. O trabalho de ser segurado sob o fluxo até que as células do seu corpo se lembrem do que sempre souberam. Vocês são amados, vocês são amados, vocês são amados pelo coração do Criador primordial, pelo campo do coletivo pleiadiano, pelo grande coro de luz que cerca o seu plano terrestre nesta hora de seu virar. O amor está chegando a vocês neste momento. O amor tem chegado a vocês em cada momento. O seu trabalho é o trabalho de abrir-se para o que sempre esteve chegando. Caminhem isto. Carreguem isto. Ancorem isto dentro das células do seu corpo, dentro da plataforma do coração, dentro do divino coração sagrado que vive no centro do seu peito. O verão de 2026 carrega o portal. O solstício carrega a abertura. A prática carrega vocês até o portal e através dele. Nós seguramos vocês. Nós testemunhamos vocês. Nós celebramos vocês. Nós descansamos o grande coração das Pleiades sobre o seu coração neste momento e derramamos o amor que carregamos do campo da fonte nas células do seu corpo enquanto vocês recebem estas palavras finais. Fiquem quietos, recebam, permitam e confiem. Nós amamos vocês. Nós amamos vocês. Nós amamos vocês. Eu sou Minaya.